eu fiz um videozinho curto sobre essa escola Stack Bond lá no nosso Instagram e o vídeo teve uma repercussão gigantesca, teve milhares de comentários, muita pergunta. Eu tentei responder lá no Instagram, até fiz uns outros vídeos curtos também, mas o tempo lá é muito curto, o vídeo lá é no máximo 1 minuto, não dá para fazer isso direito. Então eu estou fazendo aqui no canal do YouTube, vou falar novamente sobre essas escolas, agora com bastante mais detalhe. E se esse vídeo tiver uma boa repercussão, se for um assunto interessante, depois eu vou mostrar a aplicação dessas colas. Hoje eu só vou falar sobre elas e explicar quais são as diferenças. Então a gente tem aqui, elas são todas Stack Bond, mas tem esse número diferente aqui. Eu vi pelos comentários lá que a maioria das pessoas nunca percebeu que esse número tinha algum significado. E ele tem, ainda que ele não seja bastante esclarecedor. É um número que não esclarece muita coisa. Então vamos tentar entender o que são essas colas. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: todas elas, na verdade, são o mesmo produto. Ainda que sejam números diferentes e que tenham aplicações um pouco diferentes, todas elas são o mesmo produto. Se vocês olharem aqui atrás, vamos ver se a câmera vai dar foco. Eu vou botar foto aí para ficar bem claro, mas o que está escrito aqui é etilcianocrialato. Todas elas, você pode pegar aqui qualquer uma delas, a composição é etilcianocrialato. Então elas todas são a mesma coisa. Bom, aí você vai me perguntar, mas se estão todas a mesma coisa, por que tem esse número diferente aqui? Qual é a diferença? Então vamos voltar aqui a olhar novamente a embalagem. Aqui está escrito as aplicações, né? Aqui fala borracha, plástico, PVC e metais. Aqui fala borracha, plástico, aí já fala em cortiça, cerâmica e metais. Aqui metais, papéis, madeiras, porcelanas, borracha, plástico, já está mudando, né? E nessa aqui, borrachas, plásticos, couros, metais, madeira. Então a gente vê que ela, ainda que seja o mesmo produto, ela tem uma diferença de aplicação, tem uma indicação diferente. Vamos entender agora então onde é que está essa diferença. E a gente, se olhar aqui novamente na embalagem, vai ver isso aqui, ó, viscosidade. O que é viscosidade? Viscosidade é a resistência que um fluido tem ao escoamento. Vamos traduzir isso para um português mais simples. É quanto a cola escorre. Quanto mais baixa a viscosidade, mais ela escorre. Quanto mais grossa, vamos dizer, ou quanto mais alta a viscosidade, menos ela escorre. Então essa aqui tem baixíssima viscosidade. Então ela deve escorrer bastante. Essa aqui tem baixa viscosidade. Essa aqui tem média viscosidade. E essa aqui tem alta viscosidade. Isso é o que eu procurei mostrar lá no meu videozinho lá do Instagram. Mas tinha muita gente reclamando, dizendo assim: ah, não, mas você botou uma primeiro, e aí quando você botou a última, a primeira já tinha secado, por isso que deu a diferença. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer o teste de novo. Eu já fiz, vou só botar o vídeo aí. E dessa vez, em vez de eu colocar as 4 e levantar o vidro para escorrer, eu já deixei o vidro levantado e fui colocando cada uma delas. E vocês vão ver aí claramente que a de alta viscosidade, ela praticamente não sai do lugar. E a de baixíssima viscosidade desce direto, como se fosse água, né? Mas para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, aqui na embalagem a gente tem uma outra informação que vai dar uma sensibilidade melhor para você entender o que quer dizer esse baixíssima, baixa, ou média, ou alta viscosidade. Se vocês olharem no rótulo, eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou botar fotografia aí, vocês vão ver aqui atrás que tem escrito aqui, ó, viscosidade 3 a 5 CPS. Bom, o que quer dizer isso aqui? CPS é um índice de medição de viscosidade e ele toma como base a água. Então nessa tabela, a água, o índice de viscosidade dela CPS é 1. Então tudo que for acima de 1 é mais grosso, vamos dizer assim, do que a água. Vai descer mais devagar. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui que eu acabei de mostrar.
o índice CPS dela é de 3 a 5. Então ela é muito próxima da água. Então ela vai se comportar como água. Aí você pega aqui a 725, o índice CPS dela já é de 40 a 60. Então ela é de 40 vezes a 60 vezes mais viscosa do que a água, ou seja, ela vai escorrer menos, ela vai ser mais grossa. Aí você pega aqui a 793 e ela é de 80 a 120 CPS, então ela é 80 a 120 vezes mais viscosa que a água, mais grossa ainda. E por fim aqui a 200, que é aquela que eu coloquei no vidro, ela não se mexeu, e as pessoas disseram que era porque eu tinha botado ela primeiro, ela já tinha secado. Vamos ver qual é a viscosidade dela aqui, ó. 1.400 a 1.800 CPS, ou seja, ela é de 1.400 a 1.800 vezes mais grossa do que a água, mais espessa. Ela resiste mais ao movimento. Por isso que eu boto ela ali no vidro, ela não se mexe. Não é porque ela secou, é porque ela é muito mais viscosa do que a água. Então, quando você olhar esse índice CPS aqui, você vai entender qual é a relação que tem da viscosidade desse produto aqui para a água. Aqui nessa linha aqui ainda está faltando a 791. Eu não tenho ela aqui. Eu vou botar a foto dela com a viscosidade para vocês verem. Ela, se não me engano, ela vai estar aqui. Ó, ela vai estar entre a 725 e a 721. Então a gente já entendeu que esse número aqui significa que são produtos diferentes e a diferença deles está na viscosidade. É uma pena porque esse número aqui, para mim, não diz nada, para vocês também não. Ele nem tem relação com o índice CPS, né? Podia até ter, mas não tem nenhum significado. É por isso que a maioria das pessoas nunca entendeu por que essas colas são diferentes. O cara chegava lá e pedia, eu quero uma Tec Bond, e o vendedor entregava a que ele tinha, porque ninguém percebia essa diferença aqui. Então, espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês entenderem que esse número tem uma significância e que a diferença real dessa cola é que, ainda que sejam todas o mesmo produto, esse produto tem viscosidades diferentes dependendo do frasco. O que interfere essa viscosidade, né? A gente já viu que elas quanto menos viscosa, mais elas escorrem. E aí você já começa a entender que se você precisa de alguma coisa que não escorra na hora que você vai colar, você vai preferir essas que estão mais para cá, né? Mais próximas da 200. Ao contrário, se você tem umas frestinhas muito pequenininhas e tal, que você precisa que a cola escorra ali por aquela fresta, para preencher a fresta, você vai caminhar para cá. Agora, nessa linha aqui, assim como eu já falei lá no Instagram, essas três aqui, vamos dizer, seriam realmente colas para você aplicar diretamente no produto, mas essa 721 aqui, como o próprio rótulo diz, ela fala aqui, ó, penetrante, reparo após a montagem. Ela é, na verdade, para fazer um reforço, né? Você tem uma peça que você já colou, mas para você reforçar essa colagem, você coloca, como ela é que nem água, a viscosidade dela é praticamente igual à da água, ela vai escorrer nos cantinhos da sua peça, vai penetrar ali e vai dar um reforço na sua colagem. Por outro lado, como ela escorre muito, se você bobear, ela vai cair fora do lugar que você quer, ou ela vai escorrer para sua mão, vai colar os seus dedos, ela é muito chata de trabalhar. Então o uso dela é muito específico. Você deve dar preferência a essas aqui, talvez a 791, que está aqui, onde ela está faltando, vai te atender melhor, esse conjunto aqui. Outra coisa é que quanto mais viscosa a cola é, menos ela vai ser absorvida por materiais porosos. Então, por exemplo, se você está colando tecido, se você está colando papel, você vai preferir as mais viscosas, porque essas aqui, menos viscosas, elas vão entrar muito no material que você está usando, se ele for poroso, e ela não vai ter aderência, porque ela vai sumir lá dentro do material, não vai ter material de cola suficiente para fazer a colagem das duas peças. Ou se colar, vai ser uma colagem muito frágil. Então prefira, no caso de materiais porosos, essas mais viscosas. Outra coisa, cuidado com o algodão, tecido de algodão, porque essas colas, elas reagem com o algodão e provocam uma reação exotérmica. O que quer dizer isso? É uma reação que libera muito calor.
Então, se ela cair, por exemplo, numa roupa de algodão, ela pode até queimar a pessoa, principalmente se forem essas aqui mais líquidas. É por isso que tem que ter muito cuidado com essas aqui, porque essas mais grossas, dificilmente ela vai derramar em cima de você. Mas essa aqui, que se vocês viram lá no vídeo que ela desceu direto, como ela é quase água, se você der uma bobeada e ela cair, ela vai se espalhar lá no tecido e vai te causar um acidente. Então, mais uma razão para ter muito cuidado e de preferência evitar isso aqui, a não ser que você tenha um uso bastante específico para esse tipo de cola aqui. Outra dica que eu vou dar aí para vocês. Para esse tipo de cola existem uns aceleradores, quer dizer, ainda que elas tenham uma cura muito rápida, claro que essas aqui mais viscosas têm uma cura mais devagar, e quando eu falo cura eu estou dizendo que elas secam, né, mais rápido. Você tem um acelerador que você pode pingar depois que você aplicou a cola. Eu acho que eles, até que bom, tem um até que é aerosol, não tenho certeza. Ele vai dar uma acelerada nessa cura, né, nessa secagem, para ela secar mais rápido. Mas eu tenho uma dica aí para vocês que é uma coisa que não vai te custar nada. Essas colas, o processo químico que faz elas endurecerem envolve o contato com a umidade. Então, se você tiver um ambiente mais úmido, elas vão secar mais rápido. E o que você pode fazer para dar uma pequena acelerada? Não vai ser nada de espetacular, mas vai dar uma pequena acelerada se você quiser que ela atue um pouquinho mais rápido. Você já reparou que no frio, quando você solta o ar pela boca, sai aquela fumacinha branca? O que é aquilo ali? Aquilo ali é a umidade do ar que você está expirando. Em contato com o ar frio, ele condensa e faz aquela fumacinha. Então, no ar que você bota para fora, tem umidade. E o que você pode fazer? Você pode soprar essa cola. Isso vai lançar um pouco de umidade a mais sobre ela. Você vai estar passando o ar úmido por ela. Isso vai acelerar um pouquinho a secagem dela. Como eu disse, não é nada assim espetacular, mas se você quiser acelerar um pouquinho, se você soprar essa cola, ela vai curar um pouco mais rápido. E como eu estou dizendo que ela reage com umidade, a outra dica que eu vou dar é: nunca deixe esse frasco aberto. Até eu brinquei lá, acho que eu fiz num daqueles comentários que os caras me perguntaram que você demorou demais para fazer o teste. É porque cada vez que eu pingava a cola, eu fechava o vidro, porque eu tenho esse hábito. Usou, fecha imediatamente. Porque quanto mais tempo a cola ficar em contato com o ar externo, mais umidade vai entrar aqui no pote, e ela começa a reagir e vai secar mais rápido, vai durar menos. As minhas, em geral, elas duram até uns 6 meses além da validade. Depois elas começam a ter 2 tipos de reação. Algumas simplesmente param de colar, elas perdem a capacidade de fazer a cura, elas ficam líquidas, não endurecem mais, e outras viram uma pedra aqui dentro do frasco. Aí não tem muito jeito não. Se você chegou nesse estágio, não adianta, você perdeu. E outra coisa que falam é a questão de guardar na geladeira, né? Todo mundo guarda essas colas na geladeira. Por que na geladeira? Porque a geladeira é um ambiente com baixíssima umidade. É uma coisa que às vezes parece um contrassenso, né? Uma coisa que não é muito lógica. Mas a verdade é o seguinte: a geladeira é um lugar muito seco. Tanto que se você botar uma fruta na geladeira sem proteger, ela em poucos dias vai estar totalmente seca. Por quê? Porque a geladeira rouba muita umidade por causa do ar frio. Então, como a geladeira é um ambiente seco, ela vai deixar o ar em volta do tubo seco. Você vai ter menos chance de que alguma coisa do ar aqui penetre no tubo e faça com que ela comece a reagir. Mas se você fechar isso aqui bem e guardar num lugar abrigado, ela vai durar a mesma coisa que ela vai durar na geladeira. Então é isso, espero que tenha ficado claro aí com esses exemplos que eu dei, com a explicação que eu dei. E se acharem que esse vídeo é interessante, bota nos comentários e aí eu vou fazer um vídeo mostrando as diferenças de aplicação com uma aplicação mesmo, aplicando a cola, mostrando como é que é a diferença física de cada uma delas e como é que é o melhor uso que você pode dar para cada um.